Ela morreu rezando e Lampião pagou do mesmo jeito. A combinação de fé e vingança transformou o episódio em mito popular, sem mitigar a realidade crua do sofrimento. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Eles queimaram uma mãe diante de toda a vila, transformando sua fé em sentença e suas orações em motivo de morte. O povo assistiu em silêncio, o cheiro da lenha consumindo não apenas um corpo, mas a dignidade de todos que estavam ali. Mas de uma tragédia assim, não nasce apenas o luto. Nasce também uma fúria que mudaria para sempre a história do sertão e que revelaria até onde um homem pode ir quando mexem com o sangue de sua família. Naquele amanhecer seco, perto das caatingas de floresta, Lampião estava reunido com seus homens de confiança. O sol ainda nem tinha se erguido por inteiro, e já se ouvia o som metálico das cartucheiras sendo ajustadas, o couro rangendo dos gibões e o cheiro forte de café requentado em panela de ferro. Era rotina. Dividir ordens, revisar armas, decidir os rumos do dia. Mas naquele instante, um silêncio pesado se instalou quando um rapaz surgiu esbaforido, tropeçando na poeira, com os olhos arregalados pela pressa e pelo medo. O jovem que vinha da pequena comunidade onde a mãe de Lampião morava, custou a encontrar fôlego. Segurava no peito a notícia como quem carrega um peso impossível. E quando finalmente falou, as palavras cortaram o ar como navalha. Foi sua mãe. Eles queimaram ela viva na frente de todos. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Os cabras olharam uns para os outros, incapazes de acreditar. Lampião, que sempre mantinha a postura firme de comandante, abaixou lentamente a cabeça. O chapéu de couro fez sombra sobre o rosto, escondendo a expressão que começava a se transformar. Não era apenas a raiva de um líder traído, era a dor de um filho atingido no mais íntimo. A cena ganhou um peso que nenhum dos homens do bando tinha visto antes. Aqueles acostumados a viver de emboscadas, de enfrentamentos contra volantes e de correrias pelas veredas, sentiram um nó no peito. O silêncio do chefe dizia mais que qualquer grito. Lampião passou a mão pelo chapéu, respirou fundo e soltou apenas uma frase que ecoou entre todos. Mexeram com o sangue do meu sangue. Ali, cada homem entendeu que o que viria não seria uma simples vingança. O coronel que ordenara aquela atrocidade não havia apenas matado uma senhora. Ele havia acendido uma guerra pessoal contra o cangaceiro mais temido do Nordeste. A notícia se espalhou rapidamente entre os cabras, como pólvora em campo seco. O ambiente ficou carregado, cada um com sua lembrança de como aquela mulher simples, mãe de Virgulino Ferreira, era respeitada pelo povo, conhecida por oferecer um prato de comida a quem tinha fome, por rezar o terço nas noites de lua clara, por acolher vizinhos aflitos em tempos de seca e perda. Naquele instante, o dinheiro acumulado em ataques a comboios de algodão, os contos de réis guardados em sacolas de couro, o ouro tomado de fazendeiros ricos, tudo parecia não ter valor algum diante da notícia. O que estava em jogo agora não era espólio, nem poder sobre o sertão, mas a honra ferida de um filho. Lampião ergueu-se devagar. Os olhos faiscavam como brasas. Não gritou. Não fez discursos, apenas olhou ao redor e cada cabra entendeu que dali nascia uma promessa. A justiça viria em fogo, do mesmo fogo que haviam usado contra sua mãe. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. E foi assim, no silêncio da madrugada, que começou a trama que marcaria o sertão com sangue, dor e vingança. E esta história ainda estava apenas no início.
Antes que o sertão conhecesse o fogo da vingança de Lampião, era preciso lembrar quem fora aquela mulher que agora se tornava símbolo de dor. Dona Maria, como todos a chamavam em Serra Talhada e nas redondezas, levava nos ombros as marcas de uma vida inteira de luta. O rosto, riscado de rugas profundas, refletia não apenas o tempo, mas também a dureza da seca, das perdas e do trabalho incessante para criar seus filhos. Ela vivia numa casa simples de taipa, chão batido, sempre com um pote de barro cheio de água fresca na sombra da parede. Nas manhãs de domingo, era vista arrumando a pequena mesa com o pouco que tinha: feijão de corda, farinha de mandioca e, quando a sorte permitia, um pedaço de carne seca comprada na feira com alguns tostões. O dinheiro era curto, quase sempre medido em contos de réis, moedas que passavam de mão em mão nos mercados de algodão e couro, onde a economia sertaneja respirava entre crises e esperanças. A devoção dela era conhecida por todos. Nas noites de lua cheia, organizava rodas de oração diante da pequena capela de São José, erguida pelos próprios moradores. Com 1/3 gasto nas mãos, sua voz firme guiava rezas e ladainhas que misturavam lágrimas e fé. Era ali, entre benditos e promessas, que muitos encontravam consolo diante das tragédias da seca, da fome e da morte que rondava cada família nordestina. Nos períodos de festa, como as novenas de padroeiro ou as procissões em Juazeiro do Norte, ela era sempre lembrada como a mulher que carregava no peito uma fé inquebrantável. Tinha orgulho de ter feito a longa viagem até a terra do padre Cícero, onde recebeu bênçãos e trouxe fitas e medalhinhas que guardava como tesouros. Sua vida, simples e marcada pela religiosidade, nunca dera motivo para ser alvo de ódio ou perseguição. Mas, no sertão, qualquer laço de sangue com Lampião podia se tornar motivo de acusação. E ainda que ela fosse apenas uma mãe, rezando pelo bem-estar dos filhos, as volantes e os coronéis transformaram essa devoção em prova de cumplicidade. Diziam que suas preces fortaleciam os cangaceiros antes das batalhas e que sua figura humilde dava legitimidade ao bando. A comunidade que a conhecia sabia que aquilo era injustiça. Era impossível ligar Dona Maria ao mundo de armas e emboscadas que tomava as caatingas. Ela era símbolo de outra luta, a luta silenciosa das mães sertanejas, que sustentavam famílias inteiras com coragem e fé. Mas ninguém ousava contrariar a fúria dos homens fardados, financiados com dinheiro dos grandes fazendeiros e comerciantes que viam em Lampião uma ameaça ao seu domínio. E assim, a senhora de mãos calejadas e olhar sereno se tornaria o alvo de uma condenação injusta. Seu nome, até então lembrado nas feiras, nas novenas e nos cantos de ladainha, seria marcado pela violência que se aproximava. E cada passo das volantes na direção de sua casa de taipa traria consigo o presságio de um destino cruel, que mudaria para sempre a história de Lampião e de todo o sertão. O sol do meio-dia castigava o chão rachado da vila quando os primeiros cavalos apareceram, levantando nuvens de poeira vermelha. O tropel ecoava nas paredes de taipa e fazia as crianças se esconderem atrás das saias das mães. Eram as volantes, destacamento armado, pago com o dinheiro dos grandes fazendeiros de Serra Talhada e de Floresta, comandadas por um coronel que carregava no rosto a frieza de quem já tinha dado ordens de morte sem vacilar. O coronel trazia ordens claras: cortar qualquer raiz que ligasse o povo ao cangaço de Lampião. E para ele, a maior prova de cumplicidade estava na figura daquela senhora, mãe do cangaceiro, acusada de abençoar os filhos e seus cabras antes das pelejas. Para os olhos endurecidos do oficial, rezar era o mesmo que dar forças ao inimigo. Os moradores, que ainda se lembravam das festas de São João, na mesma praça onde agora os soldados se espalhavam, sentiam o peso da mudança.
O lugar que já fora tomado por fogueiras, quadrilhas e sanfonas, agora cheirava a suor de cavalo, couro queimado pelo sol e pólvora guardada nos bornais. As barracas de feira, onde se vendia milho, rapadura e carne de bode, foram abandonadas às pressas. O barulho dos tamancos correndo no chão batido misturava-se ao relincho dos animais. Dona Maria, a mãe de Lampião, estava em casa quando ouviram as batidas secas na porta. 2 soldados arrombaram sem cerimônia e a puxaram pelo braço. O coronel, montado em seu cavalo, assistia à cena com um olhar calculista. Ele sabia que cada gesto deveria servir de lição pública. Arrastaram a velha senhora até a praça, enquanto a multidão, forçada a sair de suas casas, se agrupava ao redor. "Está aqui a mulher que protege bandido", gritou o coronel, erguendo a voz para que ecoasse em cada esquina. "Com suas rezas, ela fortalece o demônio do sertão, o tal Virgulino Ferreira e seus cabras assassinos. Hoje ela aprenderá que a lei dos homens é mais forte que qualquer promessa de céu." A multidão, acuada, não ousava responder. Alguns murmuravam entre si, lembrando-se das vezes em que aquela mulher dera comida a quem não tinha ou emprestara um pedaço de pano para vestir criança. Mas agora o medo falava mais alto. Bastava um olhar do soldado armado para silenciar qualquer sussurro. O calor da tarde tornava o ar pesado. O coronel desceu do cavalo com passos firmes, ajeitou a farda e caminhou até a senhora, que mesmo com os braços presos, mantinha a cabeça erguida. Os olhos dela não refletiam ódio, apenas uma calma que parecia incomodar ainda mais o homem fardado. Naquele momento, não havia dúvida entre os presentes. O que se seguiria não era justiça, mas espetáculo de poder. A praça, antes palco de rezas e de negócios, transformava-se em tribunal improvisado, e cada pedra do chão parecia guardar em silêncio a tensão que pairava sobre todos. Assim começava a encenação cruel de um julgamento sem defesa, onde a sentença já estava escrita antes mesmo da acusação ser anunciada. A comunidade assistia em silêncio forçado ao início de uma tragédia que marcaria para sempre o destino de Lampião e de todo o sertão. A praça da vila, que tantas vezes fora tomada pelas feiras de gado, pelas barracas de farinha e pelas novenas dedicadas a Santo Antônio, agora estava cercada de soldados armados. As portas das casas haviam sido abertas à força, e os moradores, sob a ameaça das espingardas, foram obrigados a formar um círculo em torno do tronco de madeira onde Dona Maria estava amarrada. O coronel sabia que não bastava prender a mãe de Lampião. Era preciso humilhá-la diante de todos, transformar sua fé em motivo de vergonha e medo. A velha senhora, com as mãos presas e a roupa simples marcada pela poeira da estrada, mantinha o terço enrolado nos dedos. Seu olhar fixo na pequena capela ao fundo parecia dizer mais do que qualquer palavra. O silêncio dos presentes era quase absoluto, quebrado apenas pelo choro das crianças e pelo murmúrio das mulheres, que se benziam discretamente. O coronel ergueu a voz, firme como se pregasse um sermão distorcido. "Cidadãos de Serra Talhada, aqui está a mulher que ousou desafiar o governo legítimo, conspirando com bandidos e assassinos. Esta que vocês chamam de devota, na verdade fortaleceu com suas rezas o mais cruel dos cangaceiros. Hoje vocês verão o destino de quem se coloca contra a ordem e a lei." Um burburinho correu pela multidão. Havia quem lembrasse em silêncio dos dias de seca em que Dona Maria repartira a pouca farinha que tinha, ou das vezes em que acalmara vizinhos aflitos recitando o Salmo 23, aquele que fala do vale da sombra da morte. Mas ninguém se atrevia a erguer a voz. O medo da vingança das volantes era maior que qualquer coragem. Dona Maria, serena, finalmente falou. Sua voz soou clara, apesar da idade e da situação,
Minha lealdade sempre foi a Deus e aos que Ele me confiou. Se rezar pelos meus filhos é crime, que me julguem, mas não deixarei de rezar. O silêncio se instalou novamente, pesado. Aquelas palavras traziam ecos bíblicos, lembrando a coragem dos mártires que preferiram a fé à submissão. O coronel, incomodado, estreitou os olhos e gritou: confessa diante de todos que és cúmplice de Lampião e que teus terços foram armas contra os soldados da pátria. Ela não se calou. O que dei foi conforto aos aflitos, comida aos famintos e oração aos desesperados. Se isso é traição, então até o Cristo foi traidor. A comparação caiu como pedra no coração da multidão. O coronel, tomado de fúria, bradou: blasfêmia! Não é apenas uma traidora, mas também uma profanadora do nome santo. Aquilo foi suficiente para justificar a sentença que ele já havia decidido antes mesmo da encenação do julgamento. Enquanto os soldados ajustavam a corda e reforçavam os preparativos, o povo compreendeu que nada poderia impedir o que estava por vir. O coronel transformara uma mulher frágil em inimiga pública, e a justiça que ele pregava nada mais era do que vingança mascarada de ordem. Dona Maria permaneceu firme, sustentada por uma fé que nem a ameaça da morte conseguia quebrar. E a multidão, forçada a assistir, sabia que aquela cena não terminaria ali. Uma chama ainda maior seria acesa nos sertões quando Lampião soubesse da injustiça que marcava, naquele momento, o coração de sua vida. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. Os soldados começaram a empilhar lenha seca no centro da praça, bem diante da igrejinha de São José, que tantas vezes fora enfeitada com bandeirolas de São João e iluminada pelas procissões da Semana Santa. Agora, o mesmo espaço sagrado seria palco de uma execução cruel. O cheiro forte da madeira recém-cortada misturava-se ao suor dos homens e ao pó levantado pelo vento quente da tarde. A cada galho jogado sobre a pilha, um silêncio mais profundo tomava conta dos presentes. Dona Maria estava presa a um tronco improvisado. Suas mãos enrugadas, calejadas pelo trabalho no roçado e pelas horas de fiar algodão, não tremiam. Segurava firmemente o terço que lhe restara, os dedos percorrendo as contas gastas como se fossem a única defesa diante da morte anunciada. Seu olhar permanecia fixo, ora no céu azul implacável, ora na pequena cruz de madeira que coroava a fachada da capela. As mulheres da vila choravam baixinho, escondendo o rosto nas saias, temendo que qualquer manifestação fosse punida com a ponta da baioneta. Os homens, de chapéu baixo, nada podiam fazer além de assistir. O coronel se erguia no meio da praça, seu uniforme impecável, contrastando com a miséria ao redor. Ele falava de ordem e de lei, mas o que se via era apenas um espetáculo de poder. Quando a pira ficou pronta, 2 soldados acenderam tochas de pano embebido em cachaça e se aproximaram. O estalo inicial do fogo pareceu um trovão abafado. O calor começou a subir, o cheiro de fumaça logo se espalhou pelo ar. O coronel, com a voz carregada de frieza, gritou: "Que todos vejam! É isso que acontece com quem ousa proteger Lampião e seu bando!" Mas, ao contrário do que esperava, Dona Maria não implorou por clemência. Ergueu a cabeça e começou a rezar em voz alta: "Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome." Sua voz, firme e clara, atravessava o crepitar das chamas que ainda engatinhavam na base da lenha. Alguns moradores, dominados pela emoção, repetiram baixinho as palavras da oração, como se participassem de uma missa clandestina diante da morte. O fogo cresceu rápido. A fumaça escura subiu ao céu, levando consigo o cheiro forte da madeira queimada. As crianças choravam, agarradas às mães, e até alguns soldados desviavam o olhar, incapazes de encarar a cena.
A cada estalo das labaredas, parecia que a injustiça queimava junto com a pele daquela mulher que não tinha outra culpa senão ser mãe de Virgulino Ferreira. E foi no auge da dor que Dona Maria pronunciou as palavras que ecoariam muito além daquela praça. Perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. A frase, repetida em tom de ladainha, tocou o coração dos moradores que ali estavam. Muitos sentiram que presenciavam um martírio, como aqueles contados nas histórias da Bíblia lidas nas missas de domingo. O coronel, irritado com a resistência espiritual da mulher, ordenou que aumentassem as chamas. Queria que o povo associasse aquela imagem à derrota do cangaço. Mas o efeito foi o contrário. Cada lágrima derramada, cada reza sussurrada, transformava a execução em símbolo de injustiça. Quando finalmente o corpo da mãe de Lampião sucumbiu ao fogo, um silêncio pesado caiu sobre a praça. O som das rezas se misturava ao pranto contido dos moradores. Não havia vitória na expressão do coronel, apenas a certeza de que sua violência marcaria o sertão de um jeito que ele não poderia controlar. E ali, diante da capela que tantas vezes abrigara preces e cânticos de esperança, nascia a lembrança que alimentaria a fúria de Lampião. Porque naquele instante todos sabiam, a notícia não tardaria a chegar até o filho, e quando chegasse, o sertão inteiro tremeria. Quando as últimas labaredas se apagaram e a praça voltou ao silêncio, um jovem da comunidade, conhecido como Zé de Julião, aproveitou a distração dos soldados para se esgueirar pelas ruelas estreitas da vila. Filho de um feirante, tinha pouco mais de 17 anos e conhecia cada vereda e cada atalho da Caatinga. Sabia que sua fuga poderia custar-lhe a vida, mas carregava dentro do peito um peso impossível de ignorar. Alguém precisava contar a Lampião o que haviam feito com sua mãe. Com o coração disparado, ele correu em direção às matas secas, ouvindo ainda o eco distante do choro das mulheres. A cada passo, lembrava-se da cena cruel que acabara de presenciar. O rosto sereno de Dona Maria, rezando, mesmo diante das chamas, parecia acompanhá-lo no caminho. O sertão, árido e implacável, era agora testemunha de um recado que precisava chegar a qualquer custo. O sol castigava sem piedade. O jovem caminhava por entre xique-xiques e mandacaros, sentindo a pele arranhar nas pontas afiadas. A boca secava e a poeira se acumulava nos lábios. Mas nada disso o fez parar. Sabia que os homens de Lampião estavam acampados a algumas léguas dali, perto de uma grota escondida entre as pedras. Ali o bando costumava se reunir depois de ataques, dividindo espólios de dinheiro, ouro e munição tomados dos comboios de coronéis. Quando finalmente alcançou o acampamento, já exausto e coberto de poeira, foi imediatamente reconhecido pelos cabras de confiança de Lampião. O rapaz caiu de joelhos, respirando com dificuldade, e pediu para ser levado até o chefe. Os homens o conduziram até a barraca de couro onde Virgulino estava, cercado por seus mais próximos. Lampião o encarou com um olhar duro, já pressentindo que vinha notícia pesada. O jovem demorou a falar, mas quando começou, as palavras saíram atropeladas. Contou da chegada das volantes, do julgamento forçado em praça pública, da fogueira erguida diante da igreja e, por fim, da morte da mãe do cangaceiro. Um silêncio profundo tomou conta do acampamento. Os cabras, acostumados a ouvir relatos de massacres, sentiram algo diferente naquele momento. Não era apenas mais uma injustiça do sertão. Era a mãe do chefe, uma mulher conhecida por todos como símbolo de fé e bondade. Lampião, imóvel, segurava o punhal que descansava sobre a mesa. Os olhos faiscavam, mas sua voz saiu contida, quase baixa. Mexeram com o sangue que me trouxe ao mundo. Agora o sertão inteiro vai saber o preço dessa afronta. O jovem mensageiro, com lágrimas nos olhos, confirmou cada detalhe. Disse até as últimas palavras de Dona Maria, pedindo perdão aos que a matavam. Aquilo calou fundo nos corações dos presentes.
Alguns cangaceiros fizeram o sinal da cruz, outros baixaram a cabeça em respeito. Lampião se levantou, ajeitou o chapéu de couro e olhou para seus homens. Não precisou gritar. Bastou o silêncio pesado de sua presença para que todos entendessem. A partir daquele momento, o sertão veria uma vingança que marcaria a história como nenhuma outra. A noite caiu pesada sobre a Caatinga, iluminada apenas pelo brilho distante da lua e pelo clarão das fogueiras acesas no acampamento de Lampião. O silêncio dos homens dizia mais do que qualquer palavra. A morte da mãe do chefe não era apenas uma afronta pessoal, mas um desafio direto ao cangaço. Todos sabiam que não havia como seguir adiante sem resposta. Lampião permaneceu sentado por longos minutos, de punhal na cintura e olhar fixo na chama que dançava diante dele. Não era costume demonstrar fraqueza, mas os que o conheciam perceberam a sombra de dor em seu rosto. O homem que tantas vezes fora pintado como fera do sertão, agora carregava a expressão de um filho enlutado. Mas a dor não o paralisava. Transformava-se em uma fúria fria, calculada. Com um gesto lento, chamou seus principais cabras, Corisco, Sabino, Luiz Pedro e outros veteranos de confiança. Em voz baixa, mas firme, explicou que não bastava matar o coronel. Era preciso dar ao sertão uma lição que jamais seria esquecida. O mesmo fogo que havia consumido Dona Maria agora queimaria o responsável por sua morte. Enquanto Lampião falava, os homens se armavam. Espingardas eram engatilhadas, cartucheiras checadas, punhais afiados contra pedras lisas. O tilintar do metal se misturava ao som seco dos passos sobre o chão de areia. Cada gesto era acompanhado pelo peso da causa que agora os unia. Não era mais apenas por dinheiro, ouro ou espólio. Era uma missão de honra, quase sagrada. Alguns lembraram em voz baixa das viagens que haviam feito a Juazeiro do Norte anos antes, quando Lampião buscara a bênção do padre Cícero. Virgulino ouviu e não interrompeu. Muitos acreditavam que aquela vingança tinha o peso de justiça divina. O martírio de sua mãe era comparado por alguns às histórias bíblicas de mulheres que sofreram em nome da fé. Antes da meia-noite, Lampião ordenou que um grupo fosse à frente sondar a fazenda onde o coronel se escondia com suas volantes. Informantes já haviam trazido notícias. O homem e seus soldados haviam gasto parte do dinheiro recebido em cachaça e mulheres nas redondezas e agora descansavam sob a proteção das paredes largas da propriedade de um fazendeiro aliado. Era a chance perfeita. A Caatinga parecia cúmplice da vingança. O vento soprava quente, carregando poeira fina que colava no rosto dos homens. O cheiro de couro, suor e pólvora era tão intenso que parecia anunciar a batalha antes mesmo de começar. Lampião, de pé, observava seus cabras em silêncio. Não precisava de discursos longos. Bastou erguer o punhal e apontar para o horizonte. Chegou a hora, disse. Sua voz não era de raiva descontrolada, mas de certeza. Cada palavra pesava como sentença. O sertão vai saber que ninguém toca no que é meu sem pagar com a própria vida. E assim, sob o céu estrelado do Nordeste, os cangaceiros se prepararam para o cerco. Sabiam que o que viria não seria apenas mais uma emboscada, mas uma vingança que seria lembrada em cada feira, em cada novena e em cada canto do sertão. Porque naquela noite, Lampião não era apenas o chefe do cangaço. Era um filho que carregava a memória da mãe transformada em chama. Ao romper da madrugada, Lampião ordenou o deslocamento. O acampamento se moveu com a precisão de quem conhece cada vereda. Cavalos amarrados com cuidado, arreios ajustados, silêncios combinados. A lua ainda guardava um fio de luz sobre a Caatinga quando o bando avançou em direção à fazenda, onde o coronel e suas volantes repousavam depois de noites de bebedeira e gastos com mulheres e mesas fartas. Os homens do cangaço sabiam que a propriedade pertencia a um aliado do oficial.
cujas riquezas, ostentadas e mal adquiridas, haviam feito dele figura respeitada entre os poderosos locais. O caminho até a fazenda foi traçado por atalhos que evitavam as estradas principais, vigiadas por informantes. Passaram por grotas e sangas quase secas, o cheiro da terra molhada nas recentes chuvas impregnando o ar. O vento soprava em rajadas, levantando partículas de pó que grudavam nas bochechas. Cada cavalo seguia em silêncio. Apenas o ranger do arreio e o som contido das botas marcavam o avanço. Lampião caminhava no centro, a presença firme que fazia todos manterem a cadência. Ao se aproximarem, ouviram o ruído distante de vozes e o riso frouxo de homens que haviam bebido. Havia luzes fracas nas janelas da casa grande e o desconforto de quem dormia mal. Alguns soldados cochicharam, sem desconfiar que estariam sendo cercados. Lampião sinalizou com a mão e dividiu o bando em grupos. Um para cortar as saídas, outro para ocupar os altos e vigiar os portões, e um pequeno grupo para surpreender o casarão pelo fundo, onde os empregados costumavam deixar utensílios sem tranca. O cerco foi armado com a calma de um acerto calculado. Havia um respeito tácito entre os homens. Ninguém faria alarde antes da hora. A ideia era capturar sem dar tempo para reações. O almoço que os soldados haviam compartilhado, regado a cachaça e luxo tomado de festas locais, transformou-se ali em sua desvantagem. Corpos sonolentos, reações lentas, olhos pesados demais para resistir. Lampião observava tudo com olhos que misturavam pragmatismo e ressentimento. Lembrou-se das vezes em que o dinheiro de fazendeiros bancava as volantes, sustentando a impunidade. A ironia de agora usar os próprios móveis e riquezas do coronel como motivo para devorar suas sobras em fogo se alinhava à justiça que buscava. Entretanto, não se tratava de pilhagem desordenada. Tratava-se de devolver com medida o dano feito. Quando o sinal foi dado, o cerco fechou. Os homens surgiram como sombras do agreste, passos firmes, comando dado em voz baixa. No pátio, guardas desordenados tentaram reagir, mas foram dominados pela surpresa e pelo cansaço. O barulho de couro sendo pisoteado e o choque das armas curtas quebraram o silêncio como martelo. Alguns soldados renderam-se imediatamente, outros caíram feridos na confusão. O coronel, acordado com gritos e estampidos, tentou vestir o uniforme, mas percebeu tarde demais que não havia rota de fuga. Encontrou-se frente a frente com o bando que dias antes fora alvo de sua crueldade. Seus olhos buscaram misericórdia, mãos trêmulas pediram negociação, mas não houve oferta que apagasse as chamas da derrota. Lampião o encarou e falou sem levantar a voz. Tu sabes por que viemos. O coronel, sem defesas, sentiu o peso do sertão cobrando a dívida de sangue e justiça, sem perdão algum. O coronel foi arrastado para o terreiro da fazenda ainda de uniforme, mas o brilho das medalhas já não intimidava ninguém. Os cabras o cercaram em silêncio, e apenas o som das correntes de espingardas quebrava o ar da manhã. O homem que dias antes ordenara a fogueira contra Dona Maria, agora tremia diante de Lampião, que se aproximava a passos lentos, chapéu de couro na testa e punhal preso à cintura. A cena parecia um julgamento, e de fato era. Não havia tribunal, nem papéis, mas o sertão conhecia sua própria lei, a lei da vingança e da honra. Lampião encarou o coronel de frente e falou sem levantar a voz. Tu mataste uma mãe inocente, cujos únicos crimes eram rezar e dividir o pouco que tinha. Usaste o fogo para calar o que não podia te ferir. Agora, esse mesmo fogo será tua sentença. O coronel tentou apelar. Sua voz, que antes ecoava autoritária nas praças, saiu fraca e suplicante. Prometeu ouro, ofereceu terras, garantiu entregar quantos contos de réis fossem necessários para poupar a própria vida. Os soldados rendidos, amarrados de lado, desviaram os olhos. Muitos sabiam que não havia dinheiro no sertão capaz de comprar perdão para tamanha afronta. Lampião não respondeu de imediato.
Caminhou até os móveis luxuosos que adornavam a varanda da fazenda. Cadeiras de jacarandá, mesas de cedro trazidas da capital, símbolos de um poder sustentado pela exploração e pela miséria dos trabalhadores da região. Com um gesto seco, ordenou que fossem despedaçados e lançados no centro do pátio. A cada estalo de madeira quebrada, um silêncio pesado caía sobre os presentes. A pira foi montada diante de todos, não com lenha comum, mas com o luxo que sustentara o coronel. O cheiro da madeira nobre partida se espalhava pelo ar, misturado ao suor dos homens que preparavam o fogo. O contraste era evidente. O poder acumulado à custa do povo agora serviria de combustível para a justiça. O coronel, desesperado, caiu de joelhos. Implorou, citando a pátria, jurando fidelidade, até lembrando passagens bíblicas para tentar comover o inimigo. Lampião apenas o observava, os olhos fixos, sem ódio descontrolado, mas com firmeza de quem não voltaria atrás. Minha mãe morreu rezando. Tu morrerás suplicando, mas a diferença é que ela morreu inocente e tu morrerás culpado. Quando a fogueira começou a arder, o coronel foi amarrado ao tronco improvisado. Seus gritos ecoaram pelo vale, mas não encontraram um eco de compaixão. Nem mesmo seus soldados ousaram interceder. Alguns dos cabras fizeram o sinal da cruz, lembrando as últimas palavras de Dona Maria, pedindo perdão aos algozes. Lampião, porém, foi claro. Eu não tenho a santidade dela. Aqui não há perdão, há justiça. As chamas subiram rápidas, iluminando o rosto de cada homem presente. O cheiro forte da madeira de luxo queimando misturava-se ao couro, ao suor e ao medo. O coronel se contorcia, mas o fogo já dominava. O silêncio da multidão de prisioneiros e cangaceiros era rompido apenas pelos estalos das labaredas. Lampião não desviou o olhar. Ficou de pé até o último grito se calar, até restarem apenas cinzas e fumaça. Naquele momento, o sertão inteiro compreendeu que mexer com a mãe do cangaceiro mais temido era selar a própria sentença. E cada homem ali presente sabia que aquela história se espalharia pelas feiras, pelas igrejas e pelos cantos como aviso eterno. O fogo que consome inocentes um dia retorna contra os culpados. Quando a fumaça da execução se dissipou, o silêncio que ficou não era apenas o silêncio da vitória, era o silêncio de quem perdeu algo irreparável. Lampião voltou com o corpo do bando pelo mesmo caminho de volta à vila, onde moradores se amontoavam com olhares mistos de medo e gratidão.